Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 3, verso de 1 ao verso 3, vai nos dizer assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissersões, não sois porventura carnais? E não andeis segundo os homens. Aleluias. Irmãos, a epístola a qual nós acabamos de ler, a carta paulina à igreja de Coríntios, Paulo, ele está iniciando essa carta e querendo trazer uma conotação, o espírito mundano que causava dissersões nas igrejas, ou na igreja de Coríntios. É tão sério, querido, é tão sério diante de Deus a questão das dissersões no meio do seu povo, que Paulo agora censura. Paulo agora, ele vai dar uma palavra forte. Paulo agora vai chamar aqueles irmãos ali de carnais. Eu tenho medo, querido, se Paulo vivesse nessa época. Uma época que a igreja, ela não quer que a verdade seja dita. A verdade que ela quer ouvir é a verdade que ela quer ouvir. Até aqueles que se dizem mais maduros não estão receptíveis às verdades que precisam ouvir. Por isso, irmão, constantemente esse troca-troca de igreja, esse troca-troca de ministério. Porque antigamente, quando você confrontava o pecador, ele se arrependia, ele mudava de vida. Hoje ele muda de ministério. Então nós percebemos aqui, querido, que é tão sério a questão das dissersões no meio do povo de Deus, que Paulo censura os coríntios com veemência, declarando a incompatibilidade de sua pregação com a capacidade deles de compreendê-la. Quando, meu amado, há ciúmes e contendas, como diz o verso de número 3 aqui, entre irmãos, é revelada a imaturidade espiritual que cria uma espécie de bloqueio para o alimento sólido que Deus quer dar à igreja. Paulo então começa o capítulo 3 da primeira epístola dele à igreja de Coríntios dizendo: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas tive que falar convosco como a carnais, como a meninos em Cristo. A meninos em Cristo. Querido, e quantas coisas, eu não conheço o ministério a qual você congrega, eu não conheço a sua vida, mas quantas meninices, quantas vezes nós, líderes, perdemos tempo para poder estar fazendo explicações de coisas que está bem clara para a vida da pessoa. Quantas vezes nós temos que gastar tempo para apagar fogo de ciúmes, inveja, intrigas, falsas verdades que são ditas? Quantas vezes
Nós, líderes, temos que gastar tempo com pessoas que deveriam estar produzindo, deveriam estar comendo alimentos sólidos, mas querem viver de papinha. Quantas vezes nós tentamos falar com pessoas como considerando elas espirituais, mas vemos que são pessoas carnais, e Paulo está tratando disso. Paulo está dizendo, querida, a igreja de Coríntios, que tinha manifestado o Espírito Santo, como alguns estudiosos dizem, alguns se atrevem a dizer que dentro dela tinha todos os dons, inclusive os dons da língua espichada. E eu tenho, querido, eu tenho falado constantemente com pessoas, com alguns líderes, que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, ainda que nós percamos a amizade, porque a amizade, ela é assim, o pastor, ele é bom até o momento que ele não começa a pastorear, o líder, ele é bom até o momento que ele não começa a mostrar para a pessoa que ela está equivocada, que ela está errada naquilo, querido, que ela está vivendo. E pasme, numa conversa com um líder maior que eu tenho, eu achava que essas coisas só aconteciam em obras que estão começando, mas isso está em geral nas igrejas. Crentes imaturos, crentes que querem ficar tomando leitinho, crentes que estão igual aquele passarinho no ninho, só quer abrir a boquinha para mamãe e papai colocar o alimento lá e ele só engolir, ele não quer nem mastigar, ele quer engolir, só. E Paulo está tratando disso, dessas dissensões, desses ciúmes, dessas contendas bobas entre os irmãos. É revelado, querido, nisso a imaturidade espiritual que cria uma espécie de bloqueio para o alimento sólido, como diz o versículo de número 2, da palavra de Deus da nossa vida. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que poderiam estar dando voos altos, produzindo, mas só tem folhagem, mas quando Jesus vai comer do fruto, não encontra fruto, porque o ciúme, porque a contenda, porque o falatório desnecessário estão nos lábios dessas pessoas. Quantos, queridos, estão subindo tribuna e mostrando uma maturidade que não existe, mas que as pessoas ovacionam essas pessoas por amar, achar que amar não é confrontar, porque a verdade ela anda entrelhada com o amor. Eu já falei isso. Amor sem verdade não é amor, verdade sem amor não é verdade. Sim. E aí as pessoas pregam vivendo a vida de mentira, porque as pessoas não têm coragem de chegar e falar assim: olha, isso aí que você falou é inverdade, isso aí que você falou que está vivendo, não está vivendo. E essas pessoas não mudam, por quê? Porque às vezes quem tem coragem de falar é só o líder, e o líder fica malquisto, porque as pessoas não têm coragem. E a Bíblia diz: se o seu irmão errar, vá até ele e confronta-o, fala a verdade para ele. Temos coragem, querido, de falar as verdades com o pastor, com o líder, mas com aquele irmão, aí o irmão continua errando, você sabe que ele erra, mas você não confronta ele. E eu tenho ensinado isso aqui. Ah, pastor, nossa, em tal lugar eu estava e eu vi isso do irmão fulano, você ouviu? Então procura ele. Ah, mas eu tenho medo, eu amo ele tanto, peri ele. Falei: não, quem ama não tem medo. Vai lá e fala com ele. Eu não preciso saber, vá nele. Se você ama, isso é demonstração de amor. Cuidar é demonstração de amor. E cuidar, que não é só quando eu te falo palavras boas, não. É quando eu te chamo e falo: você está errado.
Qual pai que vendo o filho errado, ele não corrige, às vezes não chega até a vara nele? Isso é sinal de amor. Davi entendia isso e dizia: a tua vara e o teu cajado é consolo para mim. É prova que o Senhor me ama. Porque se o Senhor não estivesse nem aí, me via cair no buraco, virava as costas e ia viver a sua vida, Senhor. Então Paulo está tratando de crentes antigos dentro da igreja, mas que eram como crianças, inconstantes, imaturos. Mas, se o pastor pregar isso na igreja, meu Deus, vários adjetivos é dado à vida do pastor, de menos de nós examinarmos a palavra. Então, querido, precisamos entender que se não estamos vivendo no nível de palavras mais poderosas, mocotó do céu, é porque talvez a imaturidade reina em nossa vida. A imaturidade. E então Paulo está tratando essa igreja dessa forma. Ele queria dar uma palavra sólida para eles, mas não podia. Não podia, tinha que pisar em ovos para poder pregar para a igreja de Corinto. Mas chegou um tempo que ele não aguentou mais. E ele começou, querido, a tratar o que precisava ser tratado. Ele começou a tratar o que precisava ser tratado. Eles estavam ali, pessoas imaturas, tomam partido a favor de um grupo em detrimento de outro, mostra o quanto ainda somos carnais e andamos segundo os homens, a nossa velha criatura. Tomamos partidos, de vez de tomarmos um único partido, que é o do reino de Deus. Sermos neutro, buscarmos a perfeita, agradável vontade do Senhor, para sermos justos. É por isso que quando Natan confronta Davi no pecado e diz: esse homem que pecou é você, ele logo fala, porque ele havia sentenciado o homem da história, não sabendo que era ele. E quando Natan fala: esse homem é você, ele fala: digno eu sou de morte, eu não sou digno de viver. Davi poderia lamber a ferida dele, tentar justificar com Natan: não, mas foi a mulher e tal. Não, porque a pessoa que tem justiça na vida dele, de Deus, seja na vida do outro ou na dele, ele prega a justiça. Sim, sim. Como temos andado, querido? Como homens espirituais ou como homens carnais? Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, mas aquele que é nascido da carne continua sendo carne. Precisamos, querido, não andar segundo os homens, e não segundo o propósito, e sim segundo propósitos divinos. Precisamos parar de erguer a bandeira errada. Precisamos parar de erguer as bandeiras erradas e nos unir em uma só bandeira. O Senhor é a minha bandeira, como diz Êxodo, capítulo 15, 17, verso 15, como eu já ministrei para a sua vida. Essa é a bandeira certa de erguer. O Senhor é a minha bandeira. É ela que temos que erguer, querido. É ela, a bandeira do Senhor. E é isso que Paulo está encontrando. É isso que Paulo está encontrando: dissersões, ciúmes dentro da igreja, partidarismos. E quando nós, querido, praticamos partidarismo, deixamos de ensinar a verdade que aquelas pessoas precisam enxergar. Porque, meu amado, nem o que planta
alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, como diz o verso de número 7. Está vendo? Nem o que planta e nem o que rega devemos tomar partido, mas entendermos que é Deus que dá o crescimento. Se naquele tempo, meu amado, havia um forte apelo para que a fase de criança em Cristo fosse superada, quanto mais, meu querido, hoje precisamos deixar as coisas de menino, a fim que estejamos prontos para suportar o alimento sólido que nos dará forças para sermos vitoriosos em Cristo no tempo de angústia que se aproxima. É por isso que a igreja no tempo de angústia tem sucumbido, é por isso que diante da primeira prova as pessoas têm negado a fé e voltado a praticar coisas que outra hora a palavra dizia que era errada, que dominava a vida dele, porque viveu vida de criança, papinha, e não comeu alimento sólido. Meu amado, Deus quer te dar uma vida vitoriosa, mas sai, querido, desse estado de meninice e começa, meu amado, a viver vida de alimento sólido, de palavra que te confronta, de palavra que te liberta. Meu querido, amor sem verdade é mentira. O amor está entrelhado com a verdade e a verdade com amor. Quem ama, meu amado, já dizia as escrituras, quem ama corrige. O pai que ama como Deus, ele vai te confrontar, ele vai te dizer a verdade, mas ele não vai descer nessa terra, nem Jesus vai pisar de novo. Quando vier o arrebatamento da igreja, a igreja encontrará com ele nas nuvens, meu querido. E nós não aceitamos quando o irmão nos confronta, nós não aceitamos quando o líder nos confronta, porque nós achamos que é Deus que vai vir carnalmente na terra para isso. É o irmão que ele vai usar. Deus não vai usar anjos, o anjo que ele vai usar é os seus irmãos que convivem com você. Por isso ele diz que somos pedras vivas, edificando casa, morada eterna ao Senhor. É quando, meu querido, eu entro em atrito com você e você comigo, ainda que saia com a isca de fogo, não deixe o ódio, o rancor subir ao teu coração, mas entenda que essa pedra é que está te lapidando, é esse irmão que está unindo com você, que um está criando o outro. Você entende isso? Você entende isso, querido? Se naquela época Paulo cobrava a igreja de Corinto sair desse estado de meninice, de leitinho, e comer um alimento sólido, passa, meu querido, você é adulto, uma criança em determinado momento da sua idade, não sai do leite para alimento sólido, o que vai acontecer? Você vai adoecer. Você vai adoecer. Você vai estar fraco. Você vai estar fraco espiritualmente. Bom dia, Paulão. Deus te abençoe. Boa viagem, meu querido. Você vai estar fraco. Nós temos que comer, querido, quando crescemos, alimentos que são para o nosso porte físico. Podemos beber o leite? Podemos, mas só o leite não vai te sustentar. Se naquela época Paulo pregava contra as inconstâncias, se naquela época Paulo pregava contra a imaturidade, imagina hoje. Imagina hoje, quando a igreja do Senhor despertar, e eu estou falando independente da denominação, despertar que estamos vivendo como crianças, vai parar, querido, esse troca-troca, vai parar essa mudança de denominação, vai haver convertimento verdadeiramente. Estejamos prontos para suportar, e só estaremos prontos para suportar a adversidade se tivermos com alimento sólido na nossa vida. O fundamento sobre o qual, querida, a sua vida tem que estar
sobre o qual nós devemos estar alicerçados e lançar sobre esse fundamento pessoas também. Esse fundamento se chama Jesus Cristo. O fundamento sobre o qual devemos estar alicerçados e lançar a outros é um só, Jesus Cristo, como diz o versículo de número 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz isso. Ele é o alicerce, Cristo. A nossa parte, qual é a minha parte, pastor? A nossa parte é a edificar sobre este fundamento, Jesus Cristo, como prudentes construtores, e cada um veja como edifica dentro desse alicerce. O alicerce cuidado por Deus é Cristo. Agora, o que você tem construído nesse alicerce? Deus te chamou para ser construtor de casas espirituais para a vida dele, para o reino dele. O que você tem colocado nesse alicerce? Obras de madeira, pau e feno? Ou obras de ouro, pedras preciosas e prata? Pensa bem, qual desses 6 elementos tem valor? Pau, madeira e feno, ouro, prata e pedras preciosas. Qual tem sido, querido, o valor da obra que você tem feito diante do alicerce que é Cristo? Essa é a sua parte, edificar sobre o fundamento Cristo, morada eterna ao Senhor. Qual será, querido? Qual tem sido? Com que elemento você tem edificado habitação ao Senhor? Eu não sei você, minha amada, meu amado, mas eu tremo diante dessa pergunta. Eu me pergunto cada dia que tipo de obra eu tenho edificado ao Senhor no alicerce chamado Cristo. Qual tem sido as nossas reais intenções no serviço do Senhor? Qual tem sido? É para me promover? É para eu dizer que eu tenho um ministério? Que Deus me usa? Quais têm sido as minhas verdadeiras intenções em usar o nome de Jesus Cristo? Notem que nem Paulo, nem Apolo, nem apóstolo algum fez nada que pudesse erguer altares em favor deles mesmos, mas em favor do reino. Eles eram zelosos, sim, e tementes, servos de Deus, que visavam unicamente revelar a glória de quem? A glória deles? Não, a glória do Pai, como o Filho ensinou. É a glória do Pai que tem que ser revelada. Nunca aceitaram louvores de homens e nem, querido, regalias que pudessem envaidecê-los. Mas quantos profetas hoje aceitam bajulações, regalias que engrandecem o teu nome? O nome do Pai é que tem que ser engrandecido, porque todas as vezes que tentaram, aleluias, colocar Jesus no mais alto, ele diz: é o Pai, tudo é pelo Pai, tudo é o Pai, tudo é o Pai. Nunca aceitaram louvores de homens, nem regalias
que pudessem envadecê-los, mas foi o próprio povo que criou expectativas erradas com relação ao ministério dos discípulos. E quantos têm criado expectativa errada, têm adorado mais a criatura, têm acreditado mais na palavra que sai da boca de um carnal do que nessa palavra viva, querido, que não é falha, não precisa ser atualizada, ela é o que é, meu amado. Precisamos não encaixar, meu querido, essa Bíblia, aleluias, em mim, mas eu que tenho que me encaixar nela e viver os padrões que ela determina de um morador que vai morar no céu, de uma pessoa que está edificando alguma coisa em cima do fundamento que é Cristo. Pessoas criam perspectivas erradas e tem pessoas que aproveitam dessas situações. Aproveitam, usam até os altares para aproveitar dessas situações. Quantas pessoas, querido, que seguem, se sabe que determinado pregador está em tal lugar, larga a congregação dela, que tem um alimento sólido, para correr atrás de fábulas, de homens que já se tornaram amantes de si próprio. Agora, lembre-se de uma coisa: o fogo, o fato é que o fogo provará as nossas obras. Provará as nossas obras e o dia de Deus as revelará. O dia de Deus as revelará, querido. Sim, o fogo vai provar suas obras. E o dia de Deus vai revelar que tipo de obra você tanto arrotou que fazia e nunca fez. Porque o fogo, querido, vai testar a palha, o feno e a madeira. Como vai testar o ouro, a prata e a pedra preciosa. Se eu colocar fogo nesses 6 elementos, madeira, palha e feno, ouro, prata e pedra preciosa, quais serão consumidos? Que tipo de obra você tem apresentado? Obra de palha, de madeira e feno? Ou obra de ouro, prata e pedra preciosa? Vai haver um fogo, querido, para testar suas obras no dia do Senhor. Quando as suas obras foram lançadas na fornalha dos últimos dias, sairemos ilesos ou o fogo irá revelar que de fato nossas obras não passavam de combustíveis para aquecê-la a fornalha ainda mais. Amados, não saibais que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que nós não sabemos isso? Quando embotamos, querido, na nossa mente a meninices que em nada glorificam o nome do Senhor, profanamos o santuário de Deus, quando julgamos, querido, ser a nossa sabedoria alguma coisa, profanamos o santuário de Deus, quando roubamos, querida, a glória de Deus para nós mesmos ou para outros, profanamos o santuário de Deus e assim, aos poucos, destruímos o que o Senhor declarou ser sagrado. Temos trocado, meu amado, a verdadeira adoração por uma idolatria disfarçada. É verdade, por uma idolatria disfarçada. Falamos muito de irmãos de outras religiões, falamos que são idólatras, não sei o quê, mas vivemos uma idolatria disfarçada, adorando homens, querido. Se tal homem não pregar, se tal mulher não pregar, se tal rapaz não pregar, eu não vou na igreja. Se tal pessoa não orar para mim, eu não sinto que orou ninguém por mim.
uma idolatria disfarçada. Sim, trocamos o prazer de estar na casa do Senhor por coisas fúteis. Trocamos, querido, o prazer de estar na casa do Senhor pelo coisas fúteis, de bons cantores ou bons pregadores, que aliás são homens como nós. Até quando Deus terá de suportar a nossa futilidade? Até quando Deus vai suportar a minha futilidade, a nossa futilidade, meu amado? Estamos vivendo em tempos decisivos e parece que teimamos em permanecer no jardim da infância. Estamos vivendo dias decisíveis, mas parece que teimamos em permanecer nos jardins de infâncias. Deus não nos chamou para uma competição de talentos, mas para sermos de Cristo, como diz o versículo de número 23 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. É tempo de estarmos com as nossas lâmpadas bem acesas, a fim de vermos claramente em meio às trevas deste mundo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura, como diz o versículo 19. Que usemos, querido, cada um dos dons que o Espírito Santo nos deu para a glória de Deus. Ontem é uma coisa que eu não tenho cansado de dizer, a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia: qual é o seu dom? Em que área Deus quer te usar? Você já descobriu qual é o seu talento? Qual é o talento que Deus te deu? Ou quais são os seus talentos? Dorca, o talento dela era com a agulha, mas nem, querido, por seu trabalho simples, ela deixou de ser uma grande ganhadora de alma e ajudar as viúvas como ela ajudava. Porque quando ela morreu, quem apresentou as obras dela foi as viúvas. Eu não preciso falar de mim, as minhas obras diz quem eu sou. E ontem eu falava e perguntava isso, uma pessoa que eu aprendi a amar e respeitar. Eu perguntava: irmã, qual é o talento que Deus te deu? Quando você descobrir isso, você vai parar de dar cabeçada e as coisas de Deus vão ser prazerosas na sua vida. Aí quando eu pergunto isso, fala: ah, fulano prega, esse é o talento dele. E o seu talento? E o seu talento? Qual é? Qual é, querido? Que usemos cada dia dos dons do Espírito Santo, nos deu para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus e não glória de homens. E que sejamos todos um só coração, alicerçado num só fundamento, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem, quinta-feira, eu vou ter uma reunião com o conselho local às 8 horas da noite. E Deus colocou algo no meu coração que ontem eu compartilhei com a pessoa. Existe uma igreja, querido. Não existe a liderança da irmã Helena, a liderança do Nível, a liderança do Eco. Existe uma liderança em Cristo. Da superintendente Tânia da escola dominical. Não, precisamos amadurecer. O evento que o Nível produzir, a Helena vai ajudá-lo, independente se é do departamento dela ou não, e vice-versa. Somos uma família ou não somos, querido? Somos um povo ou não somos? Precisamos atingir essa maturidade, o êxito, o crescimento do reino de Deus através da Igreja Metodista Wesleyana Atalaia não é mérito do pastor Malaquias, mas é mérito de um povo só, de um povo chamado Metodista Wesleyana, de um povo chamado Wesleyana Atalaia. Não é mérito esse do pastor, mas é de toda a igreja.
cresçamos, saiamos desse estado de imaturidade, meu amado. Saiamos. Não nos preocupemos com que nome que vai transparecer, porque nunca foi sobre nós, mas sobre Ele. Nunca foi sobre Cristo, mas foi sobre o Pai, meu amado. Quando Ele fez obra, Ele disse: isso veio do meu Pai, tudo é do meu Pai, porque o Filho está no Pai, o Pai está no Filho, o Espírito está no Filho, o Espírito está no Pai. É esse Evangelho de Jesus Cristo que precisamos viver nesses dias. Tudo é por Ele, através dEle e por meio dEle, meu amado. É o nome dEle que tem que sobressair, é a glória dEle que tem que sobressair, é a exaltação dEle que tem que ser feita. Não é de Apolo, não é de Paulo, não é de João, não é de Pedro, mas é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz. Sim, querido, que usemos cada um os dons do Espírito Santo que Ele nos deu para a glória de Deus, e que sejamos todos um só coração, alicerçados no fundamento Cristo Jesus, nosso Senhor. Edifício de Deus, pense nisso, pense nisso. Não deixe essa competição, você que é líder de departamento, essa competição te consumir, querido. Lembre que todos estão fazendo tudo para a glória dEle, é o nome dEle que tem que sobressair. Eu sempre disse isso. Eu tenho um sonho, querido, que é de nós saímos do aluguel e adquirimos o nosso local de culto. Deus nos dá a condição de comprar, ou Deus usar alguém para nos doar um lote. Eu creio nisso. Teve amigos que falaram assim: nossa, Marquinhos, sua fé é demais em doar. Você está orando para doar, você não está orando para comprar, não. Falei: é, porque eu vi muito isso. Eu cresci na fé vendo isso. Pessoas que do nada sentiram, falaram: não, é aqui, Deus mandou nesse endereço, está aqui, ó. A escritura do terreno. Só que quando for construído, querido, eu não quero uma plaquinha lá com meu nome, não. Nada disso. Se vai colocar alguma placa, coloca: tudo isso foi dado por Deus, é dele e para ele são feitas todas as coisas. Uma vez me perguntaram: pastor, e se o senhor ganhar e construir a igreja, eles te deixam permanecer aqui ou podem te tirar? Eu falei: com certeza pode me tirar. Ah, não, mas isso é errado e tal. Eu falei: eu não estou construindo nada para minha glória. Eu estou construindo para o reino de Deus. Então isso não me pertence. Por mais que Deus me usou para isso, não me pertence. Isso é dele. E quantos pastores, querido, na época do concílio, pensam nisso? É injustiça quando o bispo remove, porque eu que construí, eu que corri atrás e tal. Não é meu, querido, é de Deus. Quem me conhece sabe que isso que eu falo é verdade. Então, meu amado, use os dons. Qual o talento que Deus te deu? Para a glória dele. Querido, eu quero orar por você. Eu quero te abençoar. Se alguma coisa eu falei aqui que você sentiu ofendido, não foi a minha intenção. A minha intenção foi te revelar a palavra. Te amo muito, quero o seu bem, quero você feliz, mas felicidade não só é quando eu falo aquilo que você quer ouvir. A felicidade vem quando você entende que é aquilo que você necessita ouvir que precisa ser falado. Então, por mais que eu te amo, por mais que eu te queira bem, por mais que eu quero ser seu amigo, eu preciso ser fiel ao meu maior amigo, que é Jesus Cristo. E Ele me chamou para pegar a palavra da verdade, não para massagear o ego de ninguém. Então, se em alguma coisa eu te ofendi, não foi a minha intenção. A minha intenção foi lhe pregar a palavra da verdade. Querido, feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor e vamos, se você quiser, faça desse louvor a sua oração.
Senhor Deus, Pai, parece que a igreja está deixando de acreditar que está chegando o fim, Pai, da vida dela nessa terra. Pai, assim como eu preguei há dias atrás, que eles foram para Refidim achando que Refidim era o refresco, mas o Senhor queria ensinar que a única pessoa que pode dar refresco e água é a rocha viva, que é o seu Filho Jesus Cristo. Deus querido, nessa manhã o Senhor nos confronta com essa palavra desde domingo, ministrada com tanta maestria, com tanta ousadia pela vida do diácono Nífero, Senhor. Pai querido, nós temos procurado, ó Pai, viver. Não que eu tenha conseguido já, eu estou igual Paulo, não consegui nada ainda, Senhor. Ainda atropelo, ainda na minha carne, no meu velho homem. Deus querido, mas o Senhor sabe as lutas que eu travo, Pai, em relação a isso. E, ó Pai, eu compreendo a luta que essa irmã e esse irmão. É como esse louvor diz, eu não compreendo o meu próprio agir, aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero estou sempre a fazer, Senhor. Homens santos como Paulo, Pedro, também, Pai querido, lutavam com isso. E eu penso ainda em Pedro, Senhor, que é explosivo, como a luta era diária sobre a vida dele. Senhor, que nós saiamos do estado de meninice e amadurecemos, ó Deus. Não amadurecemos de boca, mas de atitude. Porque de boca pregamos maturidade, pregamos que a mensagem é para nós, mas no entanto, no viver ela, não é isso que condiz, Senhor. Nos ensina a vivermos o que pregamos, Deus. Ainda que nos custe, Pai, ainda que nos consuma, Deus. Deus querido, adentra esses ares agora, que tem manchado, ó Pai, a vida deles, profanado o santuário, a vida deles que são santuários do Senhor. Pai, que eles descubrem que área o Senhor os quer usar. Porque quando eles descobrirem isso, Senhor, o prazer, a alegria de te servir, nada irá pará-los, ó Deus. Nada irá detê-los, ó Pai amado. Deus, eu abençoo o teu povo. Pai, que essa palavra continue, ó Pai, fermentando em nossos corações. Pai querido, continue trabalhando em nossas emoções, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nos enche do Senhor, até que não haja mais espaço, Deus, de sermos infantis, mas sermos, ó Pai, adultos, maduros na fé. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e peço ao Senhor a tua graça sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe cada um que está aí, que muita graça de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Você que não pegou a mensagem do início, ela vai ser compartilhada aí agora, e aí você esteja vendo a parte que você perdeu o início, ou espere até amanhã ou até mais tarde, estará disponível no canal do YouTube. Inclusive a live em duas partes, a mensagem de sábado está lá no canal. Corre lá, querido, e assista. Deus vai falar, como tem falado, poderosamente em sua vida, tá? Vou compartilhar aí, tá aí no vídeo, mas eu vou compartilhar também em mensagem aqui a carta a qual nós ministramos nessa manhã. Quero agradecer ao nosso irmão diácono Nífero, que tem sido usado poderosamente por Deus nessa casa, como todos aqueles que têm feito uso da palavra. Vou ficando por aqui, eu tenho uma visita agora daqui 4 minutos, tá? E eu vou me preparar aqui para receber, né, a vida do pastor Hércules aqui, que é o nosso pastor da igreja sede. Ó, beijo no seu coração. Quinta-feira nós voltamos no horário normal de 9h30 da manhã, tá? Qualquer mudança eu aviso aí pelo Face, tá certo? Compartilhe essa live, divulgue o nosso canal, seja um parceiro, nos ajudando com cesta básica, nos ajudando com a sua oferta, com o seu dízimo, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil, ou pelo telefone 033 98812 6732. Deus abençoe você, que Deus eleve o rosto dele
sobre o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, um restante de semana abençoado. Te aguardo sexta-feira, às 19 horas, ali na rua 31, número 77, no local aonde reunimos como igreja para adorarmos o Senhor através da campanha Pais de Joelho, Filhos de Pé, às 19 horas. E às 19h30, o grande culto, Liberta-me de Mim. Vem para o culto de libertação, venha ser abençoado. Eu convido você a estar aqui conosco. Deus tem feito algo poderoso nesse lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja em todo o tempo, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, bom dia!